tudo bem com você? Bom, estamos aqui para mais um vídeo aqui do nosso canal do Educamind, com algumas séries que estaremos lançando agora. E hoje vamos falar aqui sobre o TDAH mais um pouco, né? Já tem uma live no canal completa falando sobre isso, mas hoje eu estou aqui na companhia da nossa querida Patrícia França, que gentilmente vai nos atender, falar mais um pouco sobre o TDAH e vai falar sobre os sintomas também. É muito importante para a gente saber, reconhecer se alguém aí que está assistindo a live vai se identificar com alguma coisa, se conhece alguém, se tem alguém na família, enfim. É sobre isso que a gente vai tratar nesse vídeo, tá bom? Patrícia, obrigado mais uma vez por estar aí com a gente, nos atendendo gentilmente aí para falar mais um pouquinho sobre esse TDAH. Vamos lá, com você. Olá, Clóvis, é um grande prazer estar novamente aqui com vocês. Então, vamos falar um pouco mais sobre o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, antes de falar dos sintomas, eu acho importante contextualizar um pouco mais do que é esse transtorno, né? Que é um transtorno do neurodesenvolvimento, a gente chama um transtorno neurobiológico, que ele tem causas genéticas, né? O que isso quer dizer? Tem causas genéticas, ele é hereditário. Ou seja, a pessoa nasce com TDAH, ela não adquire o TDAH durante a vida. Então, os sintomas começam a aparecer geralmente na infância e algumas pessoas continuam com os sintomas na vida adulta. Cerca de 60%, mais ou menos, das pessoas que têm TDAH mantêm alguns sintomas na vida adulta. E o restante acaba diminuindo os sintomas, ele não deixa de ter o TDAH, mas ele fica com sintomas muito, muito leves, né? Nossa, que interessante, né? Uma porcentagem bem alta, você falou, né? 60% das pessoas, né? Sim, sim. Agora, o que tem um percentual muito alto, isso não dá para estimar, mas isso que eu observo aí é o número de pessoas que não têm consciência que possuem o TDAH, principalmente nos adultos. A gente entende que existe um subdiagnóstico nos adultos. Então, por isso que é importante realmente conhecer sobre esse transtorno, que até depois da live muita gente falou, nossa, olha que interessante, eu acabei me identificando, eu acho que eu tenho realmente. Então, quanto mais informação, melhor. E é interessante porque você falou da live, nós recebemos também algumas informações de pessoas falando, nossa, me identifiquei com isso, me identifiquei com aquilo, dentro de um contexto ali de tudo que você foi trazendo, né? As pessoas iam identificando, então falando, eu sabia que fulano tinha isso. Enfim, é claro que ali é só um contexto geral, né? Então, não dá para falar que é ou não. Como você mesmo disse na live, precisaria ali ter um aprofundamento, mas há uma identificação, então pode ser que sim, né? Mas e como é que a gente consegue saber exatamente quais são esses sintomas? Tem uns sintomas que são mais latentes, são os mais sutis, eles são lineares, como é que é isso? Fala um pouquinho para a gente, por favor. Claro, claro. Então, os sintomas principais dos TDAH, como o próprio nome diz, né, se refere ao déficit de atenção, e tem muita gente que questiona esse nome, inclusive, que não é uma diminuição da atenção, é uma instabilidade de atenção. Então, é muito difícil para a pessoa com TDAH manter a atenção e o foco. E uma outra característica bem importante é a hiperatividade e a impulsividade. Então, esses são os três principais sintomas. E aí, o que acontece? Algumas pessoas são predominantemente com déficit de atenção. Outras têm um predomínio mais de hiperatividade e ainda existem as pessoas que têm os dois sintomas, né? O déficit de atenção e a hiperatividade. Porque tem algumas pessoas que falam assim, eu me identifico com as questões de déficit de atenção, mas eu não me vejo agitado, hiperativo ou impulsivo. Então, pode ser que sim, ela tenha o TDAH, mas com predomínio do déficit de atenção.
Olha que interessante, né? E na live, pelo menos para mim, aquele dia ficou muito claro que essa questão da hiperatividade, ela tem uma correlação muito forte, né? Mas aí também tem essa questão da atenção que você falou, né? Que seriam dois polos, meio que um positivo e um negativo, né? É que, na verdade, uma questão leva a outra também, né? A Sim, hiperatividade é uma agitação mental, né? Não é só agitação física. Na criança é predominantemente físico. No adulto, a gente já fala de uma hiperatividade mental. O cérebro trabalha de uma forma muito acelerada, com muitos pensamentos ao mesmo tempo, numa velocidade muito rápida. E desta forma, como tem muitos pensamentos numa velocidade rápida, eu não consigo manter a atenção, eu não consigo manter o foco em determinadas situações, aliás, em várias situações, aliás, quase na maioria das situações. então, Patrícia, aí voltando, né, o que a gente estava comentando anteriormente, até uma pessoa me fez uma pergunta depois da live, né? Ela me trouxe um questionamento, e aí eu até indiquei para ela entrar lá no seu Insta e de repente deixar um direct lá essa pergunta. Ela me falou uma questão relacionada ao trabalho, à vida profissional mesmo. Ela falou que às vezes ela se preocupa muito com as atividades que tem que fazer e tudo mais, e que às vezes ela acorda no meio da madrugada preocupada com essas tarefas, lembrando do que tem que fazer. Mas assim, o que ela me trouxe é que a sensação que ela está dormindo, mas a mente não tá, a mente não desliga, entendeu? Como se a mente dela ficasse o tempo todo processando. Ela está ali dormindo, está cansada, quer descansar, mas a mente está processando o tempo todo, lembrando que tem que fazer isso, fazer aquilo e tudo mais. E isso causa um desconforto, né? Esse tipo de situação tem alguma relação com o TDAH? E por que que acontece, né? Você falou dessa agitação, dessa hiperatividade, essa agitação cerebral. É, tem algum fundamento? Por que que acontece isso? Sim, sim, tudo tem um sentido aí. Bom, primeiro, em relação a essa preocupação com o trabalho, isso faz todo sentido ela se preocupar, porque realmente o TDAH ele tem um impacto não só no trabalho, mas como também na interação social, na aprendizagem, na tomada de decisão. Então, ele impacta em todas as áreas da vida praticamente. E aí, o que que acontece, né? Ela, se por exemplo está passando em alguma situação no trabalho que tem muitas demandas, ela realmente fica com a cabeça ativa o tempo todo, né? Então, quem tem TDAH costuma ficar remoendo aí essas preocupações e situações, e muitas vezes tem até essa dificuldade para dormir, ou acontece como aí relatou essa pessoa, né, que acorda de madrugada, fica pensando nas coisas e é difícil desligar. Então, isso pode sim ter a ver com o TDAH ou não com um processo de estresse ou de ansiedade. Aí precisava ver se ela apresenta outros sintomas que possam ser caracterizados com TDAH. Mas as pessoas que realmente têm TDAH é recorrente, né? Ficar assim, ter essa dificuldade para dormir e que fica pensando numa série de coisas. E aí, não só com preocupações, mas também vários pensamentos que acabam invadindo a mente, né? E aí, você perguntou por que isso Uhum, acontece, né? sim. Por que esses pensamentos todos acontecem dessa forma e tudo mais. Então, eu vou explicar rapidamente de uma forma simples, que eu falei que o TDAH é um transtorno neurobiológico. O que acontece no nosso cérebro em relação ao TDAH? Existe essa parte aqui do nosso cérebro, chama córtex pré-frontal. E nós que temos TDAH, temos uma disfunção nessa parte do cérebro. E essa parte do cérebro faz o quê? Cada parte do cérebro é responsável por comandar alguma função do nosso organismo. Então, o córtex pré-frontal, ele é responsável pela manutenção dos nossos impulsos, ele controla os nossos impulsos. Também é ali essa parte do cérebro que faz a análise e o planejamento das nossas ações futuras, ou seja, a gente toda vez que a gente planeja alguma coisa, médio e longo prazo, é ali nessa parte do cérebro que esses pensamentos
acabam se organizando. Ele também regula o nosso estado de vigília, ou seja, se a gente fica mais atento ou não, e ele filtra os estímulos que são irrelevantes, ou seja, não dá para ficar prestando atenção em tudo, então ele vai filtrando para que a pessoa consiga se focar realmente no que interessa. Ele também é responsável pela parte de executar tarefas. Enfim, então essa parte do nosso cérebro, ela é responsável por muitas funções importantes na nossa vida. A pessoa que tem o TDAH, ela tem uma disfunção nessa parte, ou seja, o córtex pré-frontal, ele trabalha de uma forma diferenciada das outras pessoas que não têm TDAH. Ele recebe uma menor irrigação sanguínea e também tem uma diminuição da produção de alguns neurotransmissores muito importantes, que são a dopamina e a noradrenalina. Então, com a diminuição da produção desses neurotransmissores, eu tenho um impacto em todas essas ações, ou seja, do controle dos impulsos, que aí gera a impulsividade, né, a dificuldade de concentração, de foco, como eu não consigo filtrar de forma adequada os vários estímulos do meio, eu fico prestando atenção em tudo e tenho aí muitos pensamentos que acontecem ao mesmo tempo. Então, por isso tem esse impacto grande nos sintomas de TDAH. Nossa, fiquei pensando aqui, ouvindo você falar, principalmente essa questão do pensamento, né? Então, eu acho que para quem tem o TDAH tem quando está num nível de estresse elevado, deve ser uma loucura, né? Porque você já tem essa, como que eu posso dizer, essa aceleração, se é que a gente pode chamar assim, Sim. Dos pensamentos, né? Tá ligado em muitas coisas ao mesmo tempo. Quando eu falo por mim, inclusive, quando eu tô num nível de estresse muito elevado, minha cabeça fica a mil. Eu acordo, às vezes, com a mente girando, assim, muita coisa para pensar, né? Isso eu não sei se eu tenho TDAH, não fiz nenhum diagnóstico ainda, mas eu imagino que para quem já foi diagnosticado com o TDAH, deve ser uma coisa muito potencializada, né? Sim. Que é aquela coisa, o que é difícil acaba sendo mais difícil. E sabe, Clóvis, tem um alto índice de pessoas que têm o TDAH, segundo a Organização Mundial da Saúde, 6% da população mundial tem TDAH, e no Brasil teve uma estimativa de cerca de 8 milhões de pessoas, ou seja, é muita gente que possui esse transtorno. É interessante. E além desses que você comentou aí no início da nossa conversa, que tem mais algum sintoma, assim, que ele como que eu posso dizer? Que ele é mais sutil, né? Que você consegue, de repente, diagnosticar num teste mais aprofundado alguma coisa que é quase imperceptível, mas que também faz parte de quem tem TDAH, ou não? Já são esses mais evidentes mesmo? Na verdade, o que não falta são sintomas do TDAH. Eu acho que a gente pode falar um pouco mais sobre eles, né? Então, como a gente falou, teve a instabilidade de atenção, a questão da impulsividade, né? E também o que é muito característico na pessoa com TDAH é a procrastinação, ou seja, fica lá enrolando para fazer as coisas e tal. É porque é preguiçoso? Não. É porque justamente ali no córtex pré-frontal, que é responsável para a execução de tarefas, a gente tem um déficit. Então, a gente não consegue ter esse ânimo, essa disposição para fazer as coisas e aí acaba enrolando, empurrando e tudo mais. E aí, o que acaba acontecendo também? Um outro sintoma, né? Existe uma memória que a gente chama de memória disfuncional para tarefas cotidianas. Ou seja, aquelas coisas que sempre a gente precisa lembrar, que faz todo dia, vira e mexe a gente esquece. Né? Ou seja, onde deixa a chave, onde deixa o celular, né? Ações que
precisam ali ser feitos na nossa rotina, muitas vezes a gente acaba esquecendo. Outro sintoma também interessante é o que você falou assim de um pouco mais sutil, né? Uhum. É que como também a mente do TDAH está sempre acelerada e pensando em muitas coisas ao mesmo tempo, vira e mexe a pessoa pede para repetir, para que você fale novamente. Fala assim, o quê? Você pode repetir? Porque você fala, ela está olhando para você, você está achando que ela está prestando atenção, mas a cabeça dela está na lua. Então, Olha só que... ela não entende, não te ouve, né? Embora assim, ela escuta, mas não ouve. Então, ela pede Entendi. para repetir. E também, muitas vezes, por conta de pensar muitas coisas ao mesmo tempo, acaba cometendo erros frequentes. Então, fala assim, puxa vida, mas eu já ensinei a pessoa, ela já falei várias vezes, ela continua fazendo a mesma coisa? Sim, né? Isso também é um dos sintomas do TDAH. Deixa eu trazer, então, um outro assunto agora, que você falando isso, aí levou meu pensamento para um outro lugar. Vamos pensar agora, até você que é gerente lá da empresa, né, e faz alguns trabalhos também, mundo corporativo, né? Como é que funciona isso? Porque, de repente, se um gerente lá, um líder, um coordenador, alguém que está à frente de uma equipe, ele pode ter uma pessoa na equipe ou mais de uma que, de repente, ele identifica ali uma dificuldade, que, na maioria das vezes, até pela minha pouca experiência de mundo corporativo, pode parecer até uma deficiência técnica, tá? Pode ser que a pessoa tenha uma deficiência técnica em algum assunto ali, naquilo que ele é especializado, profissional e tudo mais. Mas, de repente, pode não ser, correto? Pode ser também esse desvio da atenção. Então, aí, isso me chamou a atenção quando você trouxe a questão da procrastinação, porque é aquele cara que, de repente, tem uma entrega para fazer, mas se perde, aí quando ele tem que trabalhar com prazo, ele fica desesperado. Eu já trabalhei com algumas pessoas, Patrícia, muito interessante, assim, e que tá tudo normal e elas falam, eu preciso de tempo para fazer o meu trabalho. Quando sob pressão, eu simplesmente me perco, parece que meu raciocínio vai embora. Como é Uhum. que é isso? Eu jogo para você. Olha, é um grande desafio para os líderes e para as pessoas que têm TDAH também. O que acaba acontecendo com o profissional que tem TDAH e está no mundo corporativo, enfim, no trabalho de uma forma geral, seja na faculdade ou na escola, enfim, a gente tem sempre metas a cumprir e prazos e ações a realizar. Quem tem o TDAH é assim, é nos 45 do segundo tempo, que acaba realmente demorando para fazer, e aí, quando está ali no finalzinho do prazo, aí fala, não, agora eu preciso fazer, e aí desenvolve também, tem um outro sintoma do TDAH, que tem algumas pessoas que falam até como positivo, tem alguns pontos positivos, mas assim, é bem relativo, que é o hiperfoco. Aí ele liga ali o hiperfoco e faz. Aí é sob pressão. Né? É aí onde vem a adrenalina e ajuda a pessoa a se focar e consegue fazer aquela entrega. Mas é sofrido, é penoso, é cansativo e também aí faz correndo, é sujeito a erros. Então, ou seja, vive cercado de emoções, né? Perigosamente, né? Vive Perigosamente, perigosamente. exatamente. E várias vezes dá certo, daí o que estimula a pessoa a continuar com esse comportamento, mas às vezes não dá. Agora, para o líder que tem em sua equipe uma pessoa com TDAH, é um grande desafio mesmo. Por quê? Muitas vezes ele fala assim: nossa, eu sei que aquela pessoa sabe, mas está entregando com muito erro, ou é isso, né? Acaba atrasando nas entregas. Eu vejo que tem alguma coisa estranha ali. É muito importante conversar com a pessoa e levar em consideração se ela pode ter um TDAH
e aí ver se ela faz tratamento ou não, se não faz tratamento, buscar ali algum cuidado específico, porque pode ser um ótimo profissional, só que ele não está diagnosticado ou não está fazendo o tratamento corretamente e pode ser prejudicado. Porque o profissional que faz o tratamento adequado, o que é o tratamento adequado? Psicoterapia, muitas vezes a medicação. Ah, todo mundo precisa usar medicação? Não necessariamente, mas ela é muito recorrente e pode ser muito bem utilizada, como também existem outras estratégias, como biofeedback, neurofeedback, que são outros tipos de tratamento também bastante eficazes. E fazendo esse acompanhamento adequado, a pessoa pode ter uma vida assim muito produtiva e com muito êxito. Então, é bastante importante a liderança, antes de julgar a pessoa, poder ajudar a identificar se ela pode ter ou não o transtorno. Legal, eu acho que é... pode falar, desculpa, pode concluir. Imagina, inclusive recentemente eu fiz algumas palestras em empresas, em grandes empresas, em que líderes realmente gostariam de saber um pouco mais sobre o transtorno, que alguns colaboradores relataram que tinham TDAH e eles queriam entender um pouco mais como que funcionava isso, e outros eles achavam que tinham, mas não sabiam se tinham. Né? E isso é super importante, realmente, porque as pessoas com TDAH podem ser muito eficientes, muito criativas, ter uma grande produtividade, desde que também possa entender o seu funcionamento para que ela possa expressar aí a competência no trabalho e poder render da melhor forma para a empresa e para ela mesma. Não, achei interessante até, desculpa, quando quase te cortei aí, cortei esse raciocínio, porque... E era justamente isso que eu ia comentar, né? Falar, mas é legal, porque normalmente quando a gente estuda um pouquinho sobre liderança e faz alguns trabalhos, a gente fala muito dessa questão de que o líder, né, ele precisa conhecer a sua equipe, né? Ele precisa saber qual é o material humano que ele tem em mãos, quem que é o cara bom tecnicamente, quem que é aquele bom de comportamento, quem que é aquele... Enfim, saber extrair o melhor de cada um, porque são características muito peculiares, né, individuais e várias especificidades. Então, acho que quando o líder ele consegue ter um pouco desse conhecimento, acho que fica mais fácil até para ele lidar com a equipe, né? Falar, bom, naquela equipe, para esse trabalho aqui, talvez o Clóvis não seja a pessoa mais indicada, mas eu posso alocar ele nesse outro aqui que ele vai fazer e aí a equipe fica mais orgânica, né? Mais organizada, eu penso. Então era isso que eu ia comentar, mas aí você já acabou respondendo antecipadamente. Imagina.